E aí, parceiros, parceiras, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Fala pessoal, beleza? Eu tava esperando o nosso aniversariante do dia falar aqui. Chega aí, filho, pra dar um oi pro pessoal. Fala pessoal, beleza? Nosso mascote, nosso guru, tá fazendo 15 anos hoje. Filhão, parabéns. Obrigado. Parabéns e felicidades. Como é que vocês estão, pessoal? Carlão Channel na área, tudo bem? Olha, vários amigos queridos aí, de canais, dentre eles o Badolato também, fizeram vídeos a respeito do encerramento das atividades da Ford no Brasil. Eu confesso para vocês, falei, poxa vida, esse assunto já foi tão bem amparado pelo canal AG Badolato e por outros bons canais de automóvel que seguimos também, que nós não queremos, né, filho, fazer o mais do mesmo, tá? Mas ao mesmo tempo, duas coisas nos motivaram a fazer esse vídeo. Primeiro e mais surpreendente, eu estava trabalhando de manhã, tudo normal, a minha cunhada me liga falando, Carlão, qual a placa do Galaxy? Né, filho? Eu falei assim, mas o que a Eliana quer a placa do Galaxy, Eu não né? entendi nada. Falou, você não vai acreditar, o carro de vocês saiu no jornal. Aqui, ó. Matéria do Jornal do Carro de hoje, tá? Contando, claro, uma parte da história aí da Ford, tá? Aqui no Brasil. E aqui o nosso mais do que conhecido russo saiu na matéria também aqui do Estadão, do qual eu vou guardar com muito carinho. Por quê? Porque em 2013, isso vai ser um tema de outro vídeo, em 2013 nós fizemos um vídeo lá para o carro do leitor, tá? Não me lembro agora se foi com o Nicolas, enfim, agora não me lembro direito. Eu me recordo que foi em julho de 2013. Até na época eu trabalhava com o Badolato na editora ainda, né? Mas também, pessoal, assim, puxa, tá certo, vários outros canais já abordaram tal, mas aí também, além da questão do jornal, nós recebemos uma, né, filho, uma boa quantidade de mensagens falando, puxa, Carlão, até de um dos nossos inscritos chamou muito a atenção, o Flávio, dizendo assim, poxa, Carlão, você, pelo que eu entendo, você tem uma ligação com a marca Ford tão forte. Poxa, você não pode deixar batido, o Carlão Channel não pode deixar batido. A ideia, não, pessoal, não era deixar batido. Só que aqui nesse vídeo, além de ter mostrado para vocês aí o quanto ficamos felizes do nosso carro ter saído, mesmo com uma foto pequena, na reportagem do Estadão a respeito da Ford, o fato também de hoje ser aniversário do Enzo, a gente querer deixar isso registrado aqui do meu debutante, né? Mas realmente, conforme vocês sabem muito bem, existe sim realmente uma ligação comigo em relação à marca Ford muito grande, tá? Para exemplificar, eu vou mostrar para vocês, eu sei que vocês amam fotografias, né? E muitas vezes pode ser que no futuro alguma dessas fotografias voltem. Então abordaremos assim de forma bastante genérica como a marca Ford fez parte, pelo menos da minha primeira infância, segunda infância, adolescência. Depois, por um tempo, nós não compramos, enfim, carro da Ford, e a partir de 96, com a compra do primeiro Galaxy, e desde então não mais deixei de ter um carro da, como os maldosos dizem, né? Fábrica ordinária, reparos diários, né? Não tem nada a ver, né? Então tá aqui, ó. Eu com 15 anos, o nosso último Corcel 86, aqui, o Enzo me corrigindo aqui a posição da fotografia, só exemplificando. Aqui em julho de 1983, com um Corcel 82 ao fundo. Aqui em 1996, no encontro ali do Shopping D com esse Galaxy que atualmente está com meu grande amigo Paulo Mondoni. Aqui em 1999, clicado pelo meu amigo Peixoto, dirigindo o meu Galaxy 68. Aqui a minha irmã sentada no volante do meu Figueiredo, vulgo Landau 80, que foi substituído pelo Dodge Dart 74.
Aqui o Zé da Esquina que vocês já conhecem. Aqui eu, em 1991, agosto de 91, no aeroporto de Congonhas, com o nosso Ford Del Rey Guia 8586 verde petróleo metálico. Eu estava no aeroporto de Congonhas porque já havia chegado a informação que o Eletra ia parar de voar e eu comecei a ir lá de forma doentia e frequente para tirar 1 milhão de fotos. Aqui com o Marinho, como vocês conhecem, tá? Aqui, em janeiro de 1981, vai dar para ver só um relancezinho. A nossa Belina 80 bege trigo na garagem e eu feliz da vida com a minha novíssima Caloi Fórmula C, né? Eu era magro, já era cabeçudo, então eu parecia um ponto de interrogação ao contrário. Aqui, em maio de 1980, quando inauguramos a Casa do Sítio, com o nosso primeiro Corcel 2, o Standard 80 Branco Nevasca 2. Aqui, em maio de 1994, com a minha mãe, eu com talvez 70 quilos a menos que eu tenha hoje, com o nosso Del Rey 1.8 GL e a nossa Belina 89 série especial. E aqui, neste lindo final de tarde, em setembro de 1985, eu lavando o Corcel 2L82 prata régio lá no sítio. Então, pessoal, assim, falar dos erros e acertos da Ford no Brasil é aquilo, outros canais e outros amigos abordaram, né? Eu vou chegar nessa parte, eu vou também manifestar minha opinião, mas eu fiz uma colinha aqui a respeito do quanto, até vamos eventualmente, claro, falar coisas engraçadas, do quanto a marca Ford tá, assim, é o que eu falo pro Enzo, visceralmente ligada à minha pessoa. Porque isso, pessoal, começou com o meu avô. Meu avô, pai do meu pai, falecido Vicente Ange, falecido em 1983, eu o conheci. Já era, assim, bastante fordeiro, né? Ele teve durante muitos anos um Ford 48, do qual ele só vendeu no início dos anos 60, quando ele se aposentou como chofer de praça. Meu tio-avô, Luiz Ange, irmão dele, irmão caçula, tinha vários Ford Big Job, tá? Um dia eu vou mostrar a fotografia para vocês, tá? E ele fazia entregas de enlatados para o frigorífico Wilson, né? Fião, do que você tá vendo ali, a gravação tá indo tudo beleza, né? E essa história, pessoal, começa já mesmo com a minha mãe. Porque, claro, as mulheres têm um histórico de não ter tanta relação com o automóvel, mas um detalhe que eu só contei para vocês por cima, mas um detalhe muito legal. Minha mãe nasceu em São José do Rio Pardo, veio para São Paulo com 14 anos, né? Minha mãe é de 1947. Em 1966, a minha mãe começou a trabalhar numa concessionária Willys, chamada Sergipe Veículos. Até então vendia somente veículos Willys, muito bem. Quando a Ford obteve o controle acionário majoritário da Willys, e aí efetivamente a empresa virou Ford Willys, claro, a concessionária Sergipe passou a vender F100, F350, F600 e o recém-lançado Ford Galaxy, um automóvel que literalmente sacudiu o mercado quando aqui então chegou super atualizado mediante o seu congênere americano, tendo utilizado uma mecânica nacional, né? Um pouquinho mais antiga do que o seu desenho, mas boa, apesar de tudo muito boa, mas com um design super atualizado, ainda mais levando-se em conta, sem nenhum demérito, os automóveis que eram até então produzidos no Brasil. Foi realmente assim o grande pontapé inicial da revolução automobilística no Brasil, que viria depois também a ser acrescentada com Corcel, Opala, Dodge Dart, dentre outros, né? Então a minha mãe me conta, né? Como eu digo para vocês, ela é tímida, pena mesmo que ela não toparia fazer o vídeo comigo, que na hora do almoço, a partir do momento que a Ford se juntou com a Willys, mesmo antes, né? A hora do almoço, depois de comer, ela descansava dentro de um Aero Willys, mas a partir do momento
que virou Ford Willys, ela me conta que ela religiosamente, sempre após ingerir sua marmita, ela descansava sempre dentro de um Galaxy, né? Então a minha mãe participou do lançamento do Corcel, então isso vem realmente mesmo com a minha mãe. Em relação ao meu pai, claro, por ser filho de um homem que apreciava muito os veículos Ford, o meu pai levou um pouquinho mais de tempo para ter carros da Ford, mas a partir de 73 a marca Ford tornou-se uma frequente na nossa casa, né? Uma assídua frequentadora do nosso lar. Então é o que eu falo, eu cresci com os veículos da Ford em casa, porque foram 5 Corcéis, 73, 76, 80, 82 e 86. 3 Belinas, sendo, por uma incrível coincidência, uma 82L 5 estrelas, uma 89 série especial, 89 mais ainda com motor CHT, e qual mais? A 82, a 89... e a nossa 80 bege trigo. E aquela outra que eu comentei com vocês, que eu comprei já nos anos 2000, uma Belina 84, super problemática, mas essa não conta. E mesmo assim, foi um carro que eu fiquei, graças a Deus, pouquíssimo espaço de tempo. O LTD 69, eu tive o Galaxy 68, mais 5 Galaxies, fora o russo que eu tenho há 15 anos. Então, assim, vocês já perceberam um pouquinho o quanto a marca Ford faz parte da minha vida, né? E eu fiz, pessoal, algumas colinhas aqui a respeito da passagem de quem vos fala para com a Ford do Brasil, né? Então, enfim, a questão dos caminhões, do meu tio-avô, sabe, a questão do Ford 48, a minha mãe trabalhou na concessionária Sergipe, descansava nos carros, a saga dos Corcéis, o Del Rey, tá? Chegamos também a ter a linha dos veículos Auto Latina, tivemos um Del Rey 1.8 GL, tivemos pela empresa um Versalhes Guia 92, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, além do fato de eu pertencer a uma geração onde a gente vestia a camisa da marca. Eu estava até comentando com o Enzo outro dia que eu estudei a vida inteira, pelo menos da primeira série ao primeiro colegial, no colégio módulo, que depois tornou-se Magno Escola Integrada, ali na Chácara Flora, né? E tinha a turminha ali que gostava de carro, e eu batia no peito, defendia a Ford, Corcel, Belina, Del Rey, Galaxy. Eu estudava com um colega, o Guilherme, não sei porquê, pessoal, não me pergunte, o apelido dele era Espantosa. E aí, no intervalo a gente ficava cantando Espantosa, E ele, eu nunca vou me esquecer, os pais dele tinham uma Caravan Silver Star e um Opala Silver Star. E a gente brigava, a gente discutia, eu falava mal do Opala, porque o Opala foi um carro que efetivamente eu passei a gostar só depois de bem adulto, porque meu pai não gostava da linha Opala. Meu pai sempre amou a parte de utilitários da General Motors, Veraneio, C10, C15, isso sim. Então, é o que eu falo, brigas no colégio, até, pessoal, uma parte engraçada, a Ana ficou até meio reticente, amor, você vai falar uma coisa dessas, tal. Mas enfim, quando perdi a virgindade, não foi com uma namorada, infelizmente não consegui, foi com uma moça da vida, né? Ali no bairro da Vila Mariana, eu ainda menor de idade, não bastasse eu estar indo lá ainda menor de idade, nesse local onde as moças aguardavam os rapazes, né? Ainda por cima eu fui sem carta com o Del Rey Guia 85-86 verde petróleo, né? Depois uma outra passagem engraçadíssima no mesmo estabelecimento, mas depois, com um amigo que eu tinha na época, o Eduardo, que tinha um Corcel 79 L, o lacre do automóvel era UE 1018, e foi exatamente quando estourou a primeira guerra do Golfo, né? A Operação Tempestade do Deserto, estava lá a bordo de um Ford Corcel. Tirei carta em dezembro de 1990, né? Quando então fiz 18 anos. Quando tirei carta, utilizava o carro da família, esse Del Rey 86 e tal. E, gente, no dia 31 de dezembro de 90, a minha carta era fresquinha. Estava em Itanhaém, eu dirigindo o Del Rey, a minha irmã do lado, minhas primas do interior atrás. Eu havia ido encontrar com uns amigos na praia Cibratel, o nosso apartamento que temos até hoje é na Praia do Sonho. Fui até a casa dele super frustrado, não conseguimos nos encontrar, isso na tarde de Réveillon.
Minha mãe já estava preparando o bacalhau, estava com meu pai no apartamento. Aí na volta, cruzo assim com eles num outro carro. Ô, tô aqui e tal. Eu quis dar um cavalo de pau de ré. Filho, no que eu dou um cavalo de pau de ré, um recém-lançado Voyage chinesinho, nunca vou me esquecer. Era um Voyage CL 1.8 prata lunar lindo. O chinesinho tinha acabado de sair. No que o Del Rey tá virando de lado, o Voyage pegou o meu paralama traseiro esquerdo. Então, pessoal, é o que eu falo. É uma marca que está visceralmente ligada comigo. Poxa, a questão dos automóveis que eu aprendi a dirigir. Vocês viram fotos aqui de dois. Eu aprendi a dirigir em 1980. No Corcel Standard branco 80, que era o carro da empresa e ficava conosco, e com a Bellini LDO bege trigo, tá? Então, todo esse amor, toda essa coisa. Meu primeiro carro antigo foi um Galaxy 68, como eu falei para vocês. Para mim, tanto faz se fosse um Galaxy ou um Dodge, mas a oferta de Galaxies no mercado sempre foi maior. E acabei comprando primeiramente um Galaxy, né? Então, pessoal, é o que eu falo. Tudo nessa montadora também é visceral em relação à minha pessoa. Por exemplo, mostrando para vocês aqui uma revista Manchete de 7 de dezembro de 74, mostrando para vocês aqui, ó, a linha Ford 75. Aliás, uma dica que eu dou para vocês, viu? A gente fica nessa coisa de 4 rodas, auto esporte, pessoal. Essas revistas Manchete, Fatos e Fotos, tal, eu não estou generalizando. Muitas vezes também elas têm matérias muito legais, principalmente sobre salão do automóvel. Então eu tenho fotos nessa minha revista Manchete. Não vou mostrar as outras porque dessa forma eu mataria outros vídeos futuros, né? Mas mostrando aqui para vocês também, ó, esse encarte fantástico, mostrando o lançamento do Galaxy no sexto salão do automóvel, realizado no final de 1966, né? Da empresa, do stand que fez o stand de lançamento, que construiu o stand que a Ford utilizou para o lançamento desse carro, que literalmente sacudiu o mercado brasileiro, né? Um produto aí bastante atualizado em relação ao que tínhamos lá fora, ao que tínhamos aqui, desculpa, né? Então estou mostrando para vocês só aqui, ó, mostrando mais aqui para vocês. Isso aqui é muito legal também, ó. Prospectos, propagandas, aqui, ó, do Galaxy 71, do LTD Landau 71, né? Então, pessoal, assim, é material bom, além de tudo aqui, os carros, né? Mencionei meu secretário, esse Galaxy 565, esse Ford 1940 que eu e o Enzo montamos em homenagem ao meu avô, que dirigia um igualzinho do Conde Matarazzo, e esse trio de Galaxies aqui, filhão, mostra pro pessoal aqui. Para exemplificar aí realmente que, além de materiais, revistas, folders, tudo realmente assim, a Ford é uma montadora que sempre esteve e sempre estará visceralmente atrelada a mim, consequentemente ao Enzo também, como era para o meu querido e saudoso pai que faleceu o ano passado, né? Então, pessoal, é isso. Acho que o pessoal também pediu para comentar a respeito da minha opinião da Ford, a respeito da trajetória na Ford do Brasil, né? Então, pessoal, eu acho assim, a gente manifesta opiniões técnicas que tem um super embasamento, mas também eu acredito que as opiniões voltadas à convivência e à prática são extremamente importantes. Claro,
o que eu vou comentar aqui com vocês é a minha experiência com carros então novos, tá? Lógico, mesmo na época de pico, de plena produção de Corcel, Benini e Del Rey, é sabido que embora fossem carros que tivessem um bom acabamento, eles tinham uma mecânica antiga herdada da Renault, dos tempos de Willys ainda, né? Então são sempre os dois pontos, né? Mesmo envolvendo essa questão de serem carros com uma mecânica antiga, durante os anos 80 e anos 90 era muito difícil a gente parar em casa. Ou íamos para o sítio, ou íamos para a praia, ou íamos para uma chácara que a minha tia construiu em Itatiba, a 100 e pouquinhos quilômetros aqui de São Paulo. Então, gente, eu cresci a bordo desses carros e eu digo para vocês com propriedade que nós nunca ficamos na estrada. Casos assim pontuais de superaquecimento por causa daquela embreagem eletromagnética lá do ventilador, mas pontuais, tá? Mas lógico, uma mecânica robusta, mas uma mecânica antiga, uma mecânica que estava aquém, na minha opinião, da mecânica dos concorrentes, tá? E de alguns concorrentes, não de todos, mas principalmente em relação ao Passat, mas que também, por sua vez, tinha uma ótima mecânica, uma mecânica mais moderna que o Corcel, uma posição de dirigir melhor, mas ao mesmo tempo um acabamento ruim, né? Então, atire a primeira pedra a montadora que nunca cometeu os seus pecados no Brasil, tá? Ou que também não teve as suas atrapalhadas no Brasil. A Chrysler, por exemplo, chegou no Brasil e foi embora 2 vezes. Primeiro no final dos anos 60, depois nos anos 90, com a introdução da fabricação da Dodge Dakota e saiu novamente. O que não quer dizer absolutamente que tenha feito maus produtos, não. Assim como a Ford não os fez, a GM não os fez e a Fiat também. Eu acho que todas tiveram seus erros e seus acertos. Simples assim. É sabido por todos vocês que eu sou uma pessoa que, de forma educada, mas que eu manifesto a minha opinião. Eu acho que ninguém vai deixar de ser amigo de ninguém porque de repente emite uma opinião. Meu grande amigo X, como vocês estão cansados de saber, ele tem uma Maverick 6 cilindros, então falo para ele assim, o amigo X, eu entendo, o seu carro é robusto, o seu carro é parrudo, mas eu acho sim que embora fosse um motor parrudo, que a Ford, quando lançou uma Maverick no Brasil, poderia ter optado por trazer a mecânica 6 cilindros do Maverick americano, assim como ela trouxe o motor 302 V8. E acho também que ela deveria ter fundido esses motores no Brasil. E já poderia também, já na linha 73 do Galaxy, quando ele ganha o seu facelift mais importante, já sim ter introduzido na linha Galaxy, já em 73, o motor 302 V8, em substituição ao bom, mas já antigo, motor 292 V8. Né? Já teria que ter passado esse motor para F100 também, tirando o motor 272 de cena. Né? A questão do Corcel, que foi um sucesso arrebatador da Ford aqui no Brasil, Corcel e seus derivados, mas sabemos, até emendando uma colocação, dentre outras muitas colocações felizes, eu achei que o vídeo foi muito bom, mas exatamente o que o Badolato mencionou no vídeo dele, falando sobre o encerramento da Ford, que o projeto M, o Corcel, foi pego praticamente pronto da Willys. Nós temos um amigo, vocês conhecem, o Dr. Sérgio Minervini, ele tem na coleção dele um Corcel Standard 68/69. Gente, eu vi. Na plaquetinha dele tem o W de Willys. Então, claro, sem nenhum demérito aos engenheiros da Ford. Claro que eles colocaram a mão naquele projeto também, né? Mas foi um projeto praticamente pego prontinho da Willys. E com a absorção da Willys, em 1967, claro, ela herdou os produtos, ela descontinuou o Gordini e manteve em produção rural a picape Jeep, que depois passou a se chamar F75, embora já bem desatualizados, mas os parrudos e confiáveis Willys Itamaraty e Aero Willys, né? E não só, e o Jeep também. E o engraçado é assim, não só ela manteve os veículos em produção, como ela foi fazendo melhoramentos. Até na propaganda da linha Willys 69, você vê lá, a nova linha Willys tem acho que é 401 modificações, né, filho?
Muitíssimo diferente, por exemplo, com todo o respeito, da dona Volkswagen quando comprou a Vemag, acabou com os DKVs. Quando comprou a Chrysler no final dos anos 70, início dos anos 80, apenas absorveu a tecnologia para a produção de caminhões e descontinuou os Dodgeões e o Polarinha. Muito embora, claro, naquela altura do campeonato, o mercado, a absorção de automóveis com baixa eficiência de consumo de combustível realmente já estava assim minguando. E é como nós brincamos, né, filho? É o que eu costumo te dizer para vocês. Principalmente a partir de 79, a pessoa que comprava um veículo da linha Dodge ou um veículo da linha Galaxy sabia o que estava comprando. Ou seja, não foram os aventureiros que anos antes, por exemplo, compraram Dodge Dart 73, 74 e depois se viram a ver navios quando estourou a primeira crise do petróleo, né? Então, assim, depois a questão do lançamento do Escort com motor CHT, ao invés de trazer a tecnologia do motor do Escort europeu, né? Então, assim, muitas vezes eu acho que foi uma montadora que deu um murro em ponta de faca, né? Principalmente ao longo assim, dos anos 70, claro que eram carros confiáveis e parrudos, mas, gente, aquele motorzinho 1.4 era absolutamente insuficiente para puxar o peso do Corcel. Na Belina era uma coisa mais gritante ainda. Então, aquilo que seria o mínimo do razoável, que era o motor do Corcel GT, ou seja, as preparações, deveriam ser da linha normal, como a Quatro Rodas cansou de dizer, dizendo assim, abre aspas, o motor do GT deveria estar no restante da linha. E o GT tem um motor mais apimentadinho, né? Então foi uma montadora, claro, que também, na medida do possível, inovou, trazendo aí para nós o primeiro carro com transmissão automática de série, o primeiro carro brasileiro com para-brisas laminado, enfim, o Galaxy já foi projetado desde o início da sua fabricação. Se vocês observarem no capô, ele já tem pontos para deformação, para absorção de impacto, assim como o chassi na parte de trás também é um pouco mais mole, né? E depois veio a união com a Auto Latina, do qual, mais uma vez, né, ela no bom sentido, se apropriou de motores que não eram seus, né? Utilizando então, passando a utilizar a mecânica Volkswagen, que na minha opinião caiu muito bem, principalmente no Escort, né? É muito gostoso dirigir um Escort com motor AP, né? Então, pessoal, a gente acaba falando, eu também não quero aqui me perder, né? Mas, assim, uma outra questão também que sempre me incomodou muito foi o fato deles não terem lançado o Sierra tão logo o Landau saiu de linha, achando que o Del Rey, como naquela cartinha que eu mostrei para vocês, que o Del Rey seria um substituto à altura do Landau. Não, não, não. A não ser que ele tivesse 40 centímetros a mais entre eixos e fosse equipado pelo menos com o motor 2.3 do Maverick. Nem imagino que belezura que ia ficar o Del Rey dessa forma. Por que não trouxeram o projeto do Sierra? Então, assim, eu reputo, embora tenha excelentes recordações, embora não me recorde, a minha família nunca tenha passado apuros por um Ford quebrado na estrada, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que a história da Ford no Brasil foi marcada por muitos porquês, na minha opinião. Mas por quê? Por quê? Então, assim, enumerando rapidamente, poxa, lançaram o Galaxy 67. Claro, o 272 é um ótimo motor, mas por que já não lançaram o carro com motor 292? Né? Por que ao lançar o Corcel já não lançaram ele com motor 1.4? Por que quando lançaram o Maverick já não colocaram nele... É que o motor 4 cilindros, infelizmente, foi ficar pronto só em 75. Então, é o que eu sempre digo, falo pro Enzo, se o Maverick, em junho de 73, quando ele foi lançado, se ele já tivesse sido lançado com motor 2.3 para versões de entrada e com V8 para versões mais altas, eu tenho certeza que as 108 mil unidades vendidas teriam sido multiplicadas, porque embora na linha Willys, propriamente dito, o motor 6 cilindros tenha sido consagrado, no Maverick, olha, tirando esse carro do Amigo X, que tudo bem, hoje é um carro de coleção, tudo, um carro pouco usado, de fato ele nunca teve problema nenhum com o carro. O carro é super torcudo, já andei no carro algumas ruas, às vezes você sai com ele até em terceira. Então não é o fato do motor ser ruim,
Não é o fato do motor CHT ser ruim. Não é o fato do Y-Block ser ruim para o Galaxy 67, porque lá ele usava motores 6 cilindros, né, filho? Como nós falamos no vídeo do Galaxy Coupé 66 do amigo Z, né? Mas é aquilo que o Badolato também mencionou no vídeo dele. Eles entraram, mas não entraram com os dois pés, sabe? Essa é a minha humilde opinião em relação à história da Ford no Brasil. Nossa, e uma coisa muito importante. Mais um dos porquês, né, que eu digo, quando vocês lembrarem de mim, embora eu goste muito e lamente o encerramento das atividades da Ford do Brasil como montadora aqui no nosso país, mas para mim, quando vocês lembrarem de Carlão e Ford, eu digo que assim, é uma história cheia de porquês, né? Embora eu não tenha nenhum rancor da Ford do Brasil, como falei, né? Gente, deixaram a Veraneio reinar sozinha durante todo o seu período de produção no Brasil. Meu Deus do céu! Por que aqueles engenheiros, por que não arregaçaram as mangas? Por que não fizeram uma concorrente para Veraneio, partindo da picape Ford F100, exatamente como a General Motors fez com a C10, porque a Veraneio não é simplesmente uma C10 perua, não. Ela tem várias modificações, né? Então é isso, pessoal. Eu tô vendo aqui, esse vídeo já tá batendo 31 minutos, tá? Então é isso. Eu compartilho um pouco para vocês aqui, tanto da minha história com a Ford do Brasil, quanto do material, que aliás tem muito mais do que isso. Eu mostrei para vocês só uma palhinha. É porque senão, como eu disse, eu e o Enzo a gente vai acabar matando vídeos futuros para mostrar para vocês, tá? E por que não dizer, Ford Brasil, muito obrigado. Apesar de tantos porquês, eu lhe digo, cresci com seus carros em casa, aprendi a dirigir nos produtos de vocês. Dos dois automóveis que eu mais amo na vida, um deles vocês produziram, o Ford Galaxy. O outro é o Dodge Dart. Então, Ford, obrigado por tudo, por ter sido a minha professora de direção e por ter contribuído tanto para que eu tenha tido e tenha até hoje um hobby muito saudável. Vamos fazer as considerações aqui, filhão? Então, ó, tá aqui, pessoal. O vídeo foi esse. Inscrevam-se, compartilhem, ativem as notificações e... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Um forte abraço para vocês. Falou, pessoal.